Alô, amigo internauta, amigo acompanhante do programa da ACIL, estamos aqui para mais um programa ACIL, onde você pode acessar através da internet e acompanhar o dia a dia da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. E é claro, é lógico, é natural, sempre que a ACIL consegue, ela traz pessoas ilustres, ela traz pessoas com importância total e relevante para a nossa cidade, para a gente poder conversar sobre as coisas do comércio, da indústria, da região agrícola de Leme e, é claro, da história da nossa cidade. Vale salientar que nesse mês de agosto, Leme completa 119 anos de emancipação político-administrativa, isso foi em 1895, e 138 anos de fundação, isso já foi em 1876. Eu estou aqui com dois convidados que, a hora que me disseram que eles estariam comigo aqui, eu me senti extremamente envaidecido. Primeiro, porque eu sei da história dos dois, e segundo, porque eles têm tudo a ver com a história de Leme. Esse programa de hoje tem por objetivo falar das coisas da nossa cidade, que mais um aniversário de Leme se aproxima. Estão ao meu lado ex-prefeito Luiz Fernando Marque, empresário, prefeito por 10 anos em 2 administrações diferenciadas, e o seu Hamilton Darós, empresário da maior respeitabilidade, proprietário das Massas Alimentícias Darós, que tem uma história mais do que cinquentenária com a nossa cidade. Eu vou pela ordem, o prefeito aqui ao meu lado, está mais perto de mim aqui, eu começo com ele. Luiz Fernando Marque, conta um pouco de quem é Luiz Fernando Marque, filho do seu Ferdinando, e um pouco da história do senhor com Leme. Bom, muito bom dia aos nossos ouvintes. Eu gostaria de dizer o seguinte, que os meus pais, os meus avós todos, paterno e materno, vieram todos da Itália. Todos os imigrantes que vieram para cá para trazer muito progresso aqui também para a nossa região. Então Marque é um sobrenome italiano. Marque é um sobrenome italiano. Aqui, meu pai conheceu minha mãe, que tinham vindo do mesmo navio da Itália, uma coincidência muito interessante. E aqui se casaram e aqui eu fui o primeiro filho deles e também tive mais 2 irmãos, o Geraldo Marque e a Elza Marque, infelizmente falecidos. Nós nos estabelecemos aqui em Leme e junto com a força dos imigrantes italianos que para aqui vieram, eles se estabeleceram nessa cidade, que naquela ocasião tinha levado o nome de Leme, em razão de uma família Leme, que se estabeleceu aqui e então acabou sendo chamada a cidade como Leme. Perfeito. E nós aqui ficamos e aqui eles se estabeleceram e logo que nós começamos a crescer, abrimos aqui a primeira coisa nossa, a cerâmica Maristela, uma cerâmica tradicional que existe até hoje, os produtos Maristela, com o nome de Top Telha, que está lá na Via Anhanguera. E também depois vieram as outras indústrias nossas e por coincidência o Hamilton aqui é meu sócio, até na Infibra, na outra fábrica que veio posteriormente. Então o senhor é genuinamente lemense. Genuinamente bastante lemense mesmo, isso você não tem dúvida nenhuma. Ao lado do seu Luiz Fernando Marque, daqui a pouco eu vou falar da trajetória política dele, porque é interessante que o internauta, né, é lógico, a hora que ele acessar e ver Luizinho Marque e Hamilton Darós, ele sabe de quem se trata. Mas, evidentemente, que nos compete, a nossa obrigação é colocar o convidado, assim, às claras para os senhores. Seu Hamilton Darós, Massas Alimentícias Darós. Seu Hamilton, mais ou menos quantos... Primeiro, quem é Hamilton Darós? Filho de quem? Nasceu em Leme também? Perfeitamente, sou lemense nato. Pai e mãe? Pai e mãe, todos lemenses. Como que é o nome do pai e o nome da mãe? Meu pai chamava Luiz Darós, minha mãe chamava Antônia Tufanin Darós. Família Tufanin, tradicionalíssima também de Leme. Perfeitamente. Darós é italiano também? Todos italianos. Todos eles são oriundos da Itália, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Eles são naturais da Itália. Então o senhor conhece esse cidadão ao seu lado aqui, foi menino junto com ele também? Nós brincávamos, que nós morávamos perto um do outro, né? Onde então nós brincávamos, jogávamos botão naquela época, só que ele sempre perdia porque eu era mais velho e eu comandava. Vocês moraram ali na região da Dr. Querubino Sueiro, com esquina, Armando de Salles Oliveira? Que na época se chamava Barão de Bitinga. Armando Salles Oliveira, o nome inicial dela foi Barão de Bitinga. Perfeitamente. E hoje é a rua Dr. Armando de Salles Oliveira. Aliás, a esquina com a Dr. Querubino Sueiro é onde está
a Darosa Eletricidade, e na frente foi a Massas Alimentícias Darosa, que o seu pai fundou, né? Não, meu avô fundou. O avô do senhor? Meu avô. Ele fundou em 1907, 1908. A história do meu avô é uma história meio um pouco comprida, né? Se a gente for dissertar sobre isso aí, vai demorar muito tempo. Mas o meu avô, ele foi colono em Leme, na Fazenda São Rafael, depois trabalhou como empregado. Antes disso, houve a febre amarela, e ele foi coveiro aqui na cidade de Leme. Trabalhou muito. Trabalhou, foi coveiro. Ninguém queria ser coveiro porque morria muita gente, e ninguém queria se contaminar com a doença. E ele foi coveiro, enterrou a primeira mulher dele com os 2 primeiros filhos dele. Olha só. E foi coveiro. Depois de coveiro, ele foi trabalhar numa cervejaria que existia onde era a fábrica do macarrão. Trabalhou como funcionário do alemão, que era dono da cervejaria. Perfeito. Depois o alemão voltou para a Alemanha e ele comprou a fabriquinha de cerveja dele, desse alemão. Para os senhores terem uma ideia, eu preciso colocar meu óculos aqui, atualmente Leme, a nossa querida cidade de Leme, conta com uma população aproximada de 93.500 pessoas. Hoje nós temos uma frota aproximada de 55 mil veículos, mais ou menos 4 mil empresas do comércio, da indústria, produtores rurais, prestadores de serviços. Quer dizer, Leme hoje, em 2014, prestes a completar 119 anos de emancipação política, é outra cidade. É uma cidade totalmente diferente dessa que viveram o seu Hamilton Darosa, menino, o seu Luiz Fernando Marques, menino, e depois jovens, moços, quando se casaram. Prefeito Luiz Fernando Marques, antes da gente falar da sua trajetória política, o senhor se lembra quando Leme, nós temos até uma foto aí, depois nós vamos mostrar, nós temos algumas fotos de Leme, eu estou vendo aqui uma foto que tem, o Alex vai mostrar daqui a pouco, que tem um coqueiro aparecendo aí, tem a 29 de agosto, como se você estivesse na estação rodoviária, na estação ferroviária, olhando para cima. Era de terra. De terra. O senhor andou nessa 29 de terra? Não só andei, como nós jogávamos futebol nessas ruas aí. Então não tinha tudo isso de carro. Não. Mas jogava assim mesmo, muito isso. Eu gostaria de frisar uma coisa importante que pouca gente mesmo sabe. Naquele tempo, Leme tinha 20 cerâmicas em Leme. 20 cerâmicas. Por isso, capital da cerâmica. Era a capital da cerâmica, a capital das telhas. Quer dizer, nós ajudamos, o povo de Leme ajudou a construir São Paulo. Essas 20 cerâmicas vendiam só para São Paulo. Vendiam bastante para São Paulo. Você vê, hoje não existe, só existe uma cerâmica aí, que inclusive é a Top Telha. Não tem mais nenhuma. Com o tempo elas foram fechando, acabando, tudo mais, porque começaram a surgir indústrias mais modernas e aquelas coisas. Mas foi um grupo de famílias importantes, por exemplo, família Arraes, família Vila, essas famílias aí a gente nunca pode... Santucci. Exato. Um grupo enorme de meia dúzia de famílias importantes, todos imigrantes, e que vieram para cá, né, porque a turma do Arraes veio de Portugal. É sempre todas as pessoas que nasceram, radicalizaram aqui, foram embora, faleceram. As famílias ficaram, os filhos, os netos, estão todos aqui ainda, né? O senhor Luiz Marques tocou num assunto aí, eu quero o testemunho do senhor Hamilton Darosa, de que as cerâmicas de Leme, que eram no número grande de cerâmicas, vendiam especificamente para a capital paulista. Senhor Hamilton, como é que ia para São Paulo? Como é que saía do centro de Leme e ia para São Paulo naquela época? Bom, logicamente não tinha os veículos que tem hoje, é lógico, né? Perfeito. Então a preferência era a ferrovia. Todos nós viajávamos pela estrada de ferro Companhia Paulista. Perfeito. Era o caminho ideal. Não havia, vamos dizer, nem empresa de ônibus não existia naquela época. Só depois do ano de 40, 45, é que surgiu a primeira empresa de ônibus, que era a aviação Expresso Brasileiro, se não me engano, e que fazia o trajeto de Ribeirão a São Paulo. Aí então começaram a dar preferência ao trânsito. Mas as estradas eram estradas pedregulhadas. E até Campinas com pedregulho. A Washington Luiz passava aqui? Passava. Ela passava por trás do posto lemense, em frente à antiga Fazenda Empírio, posto lemense, atravessava a Anhanguera hoje, vinha que a Padre Julião
Era a estrada que ia de Leme a Araras, O pessoal chamava de pedregulhada. antiga Estrada de Araras. Exatamente, estrada de rodagem de Leme a Araras. Quer ver que E hoje... atravessava a cidade de Leme, entrava pela Padre Julião, que Perfeito. fechava, descia a Padre Julião, pegava a 7 de setembro, tudo pedregulhada, e ia em sentido de Pirassununga. Quer dizer, ia para Pirassununga lá por dentro, né? Ia por dentro. Exato. Hoje a fábrica do seu Hamilton da Rosa, a Massa Alimentícia da Rosa, se você sair pelo trevo principal de Leme em direção a São Paulo, você vai observando à sua direita, ela está lá há décadas, né, seu Hamilton? Nós estamos radicados lá em Anhanguera desde 1963. Ah, então. 63 foi quase a época do Vendaval aqui, né, prefeito? O senhor Foi lembra do Vendaval? 70, né? 72. 72, 72. exato. Derrubou as 72. torres do estádio. A senhor- Infibra tinha sido construída há um ano, há 2 anos. Ah, a Ela Infibra derrubou, caiu toda, destruiu né? inteirinha a fábrica, não sobrou nada da fábrica. Esse Vendaval foi em A 1900. cidade ficou uma semana sem força, sem água, sem nada. É uma coisa que aconteceu muito difícil. Bom, desde aquele tempo, 72, nunca mais aconteceu de novo, graças a Deus. Mas foi um prejuízo enorme para a cidade. Apesar de grande parte da cidade precisou reconstruída. Vamos dar uma lembradinha num fato aí, que o senhor Hamilton tocou no assunto agora há pouco, a gente estava fora do ar, em que, de repente, lá, não lembro, os senhores talvez vão lembrar o ano, mas a dona Yolanda Penteado Matarazzo, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Todo mundo sabe disso, inclusive ela tem uma história muito forte com a nossa cidade. E ela fez uma festa, ela já era dona da Fazenda Empírio, né? Sempre foi dona. E ela fez uma festa que veio John Wayne, veio quem mais sobrou? Errol Flynn. Errol Flynn, Errol Flynn. artista, não me lembro agora no momento o nome Artistas de Hollywood. Mas todos os artistas de Hollywood que existiram em São Paulo devido à festa do 4º centenário da Fundação de São Paulo, que foi em 1954. 1954. Que o Corinthians foi campeão e o senhor é palestrino, né? Não falamos isso ainda, né? Deixamos o Corinthians Corinthians ser campeão esse ano. Foi verdade. E na ocasião, era o marido, o esposo da dona Yolanda era o senhor Francisco Matarazzo, que era o comendador, que era o diretor do Museu de Arte de São Paulo. Então, por iniciativa dele, é que ela conseguiu trazer esses artistas e houve uma recepção muito íntima na Fazenda Empírio. Pouca gente foi convidada. Só que eles desceram na estação ferroviária. Vieram pelo trem das 11, pela Paulista, subiram a 29 de agosto com a banda atrás. O trem era especial, com uma viagem composição especial. exato. Só de convidados dela, todos convidados. E veio muitas autoridades de São Paulo também, governo, tudo. Foi citado aí o ano de 1954, e o ano de 1954 o Leme tinha um time de futebol também, que jogava o seu Plínio Leme, seu Mauro de Moraes, Gastãozinho. Olha, eu já pus essa foto no jornal e faz tudo parte da história desse tempo que nós estamos tentando rememorizar com vocês aqui, né? Senhor Hamilton da Rosa, a Massas Alimentícias da Rosa, portanto, continua firme e forte, funcionando a todo vapor hoje. Graças a Deus estamos bem instalados, houve um bom avanço em matéria de fabricação de macarrão, está bem automatizada. Hoje nós temos uma linha de produtos bem competitivos e alternativos. São produtos que nem todas as empresas fabricam, nós fabricamos. E nós estamos muito bem instalados na Via Anhanguera. Bom, o senhor Luiz Fernando Marques teve uma trajetória, uma história política com Leme, que não é qualquer político que dirige uma cidade por 10 anos e depois ele volta à sua vida normal, à sua vida tranquila, de homem normal, e o nome dele é bom lá atrás. Isso é muito importante. Hoje o político anda muito desacreditado, a coisa está muito complicada, o cenário político, né? E o senhor Luiz Fernando Marques foi eleito em 1976, o vice-prefeito dele era o Dr. Vicente Ângelo Baciotti. O adversário principal dele foi o seu Camel, que tinha como vice o Paulo Neri, e o prefeito Luizinho ganhou a eleição. E dirigiu o Leme nesse primeiro mandato 6 anos, né, prefeito? 6 anos. Foram os 4 anos normais pelo qual nós fomos eleitos. E depois o governo federal prorrogou os mandatos dos prefeitos, junto com o governo de São Paulo, de todos os prefeitos, em mais 2 anos. Porque para coincidir as eleições para a mesma data. Antigamente tinha uma eleição por ano. Hoje já teve um. Perfeito. Tudo mais. E foi isso. E a gente não esquece essa passagem, porque ficou marcado na vida da gente.
com obras importantes na cidade. Vale lembrar, inclusive, que daqui uns dias vai acontecer em Leme a edição da prova pedestre Paulo Soares Penteado, a Volta ao Morro. E a Volta ao Morro foi criada em 1982, no último ano do mandato, do primeiro mandato do prefeito Luizinho, quando o professor Antônio Luiz de Moraes, o professor Milton Ranieri, eles juntaram com alguns atletas do pedestrianismo de Leme e lá na frente da FAPIL, o senhor lembra da largada? Eu estava lá assistindo. Sem dúvida nenhuma. Mas aí o prédio do fórum foi uma obra importante. Quando nós entramos, existia um fórum onde hoje tem o CM2. Lá o prédio começou a trincar e começou a cair sozinho. Perfeito. Uma obra enorme e tudo mais, começou a cair. E nós, como fomos com o governo do estado, conseguimos, gratuitamente, eles fizeram o fórum de Leme. Com a influência assim também dos amigos meus de São Paulo, nós conseguimos, fez um fórum, fizeram a ponte do Taquari, que era de mais importante. O ginásio de esporte, o ginásio, 1981. O estádio municipal, onde o 15 de Piracicaba, se não me engano, veio aqui para inaugurar o Guarani. Qual campo o senhor fala? O estádio novo. Foi o Inter de Limeira, o Diquinho Flecha fez o primeiro gol, 2-0 para Leme. Nós até uma placa para ele lá. Exatamente, foi o Inter de Limeira, eu lembro. Então você vê, isso aí tudo foi importante, mas eu não poderia deixar de dar um destaque especial na faculdade. Nós conseguimos com uma força danada, eu nunca vi coisa igual na nossa vida. Nós vivíamos junto com uma pessoa saudosista que nós temos aí, que é o Moraizinho, uma pessoa maravilhosa, que era o chefe de gabinete, e nós conseguimos, ele vivia mais em Brasília do que aqui, e nós conseguimos a faculdade. Você sabe, isso, você vê a faculdade hoje, gira em torno de mais de 1000 alunos, você vê, e foi vendido para um grupo americano que toca essa faculdade. É um dos maiores contextos universitários do Brasil. Do Brasil e já do mundo, porque eles se uniram com as fábricas, com os colégios que eles têm nos Estados Unidos. Então você vê, fizemos obras importantes que marcou bem a nossa passagem pela prefeitura. Senhor Milton, tem uma foto aí, essa foto, inclusive, se os senhores quiserem pegar na mão aí, pode pegar, inclusive, para ficar mais posicionado, deixa eu ajudá-los aí. O prefeito também pode pegar uma foto dessa na mão. Essa foto aí mostra a região central da cidade, onde nós estamos vendo aí, como se fosse tirada de cima da cúpula da igreja matriz de São Manuel, e a gente vê lá embaixo... Acho que foi tirado bem. Foi, deve ter sido ali. Tem o coqueiro logo à direita do coqueiro, onde hoje é a Casas Bahia. E à esquerda, prefeito, foi onde morou o Newton Prado. Inclusive, ele morou nessa casa aí. Que depois foi a sorveteria do Pink. Vocês se lembram desse tempo? Sem dúvida. Certo. A gente vê um carrinho passando ali, a gente vê ali a estrada de terra ainda. A Praça Rui Barbosa tem o obelisco aqui no meio dela, se o senhor observar aqui esse obelisco. É bem na frente ali do bar da praça. Isso faz parte da história de vocês, né, senhor Milton? Correto. A gente tem uma vaga lembrança, porque nessa ocasião, por exemplo, a minha deve ter sido em 1930 e pouco essa foto. 1930. Ah, deve ser dessa década aí, deve ser. Leme era pequena, ela compreendia da Padre Julião até um pouco Coronel Augusto César, mais ou menos, não era isso? 1930 foi o ano do meu nascimento. O senhor nasceu em 1930? Eu já não me lembro desse detalhe. Mas depois, em 1940, já era garoto, foi quando veio o Palestra Itália jogar em Leme. Quando foi que o Palestra veio? O Palestra veio o Palmeiras, o antigo... Palestra Itália, veio como Palestra Itália. Foi em 1940 que o Palmeiras só mudou de nome, foi em 42. Isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, que houve aquela pressão em São Paulo por causa do nome, Palestra Itália. Então mudou para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas em Leme ele veio jogando como Palestra Itália. Inclusive a mudança de nome se deu por causa da guerra. A mudança de nome se deu por causa da guerra, porque o pessoal, a Itália parece que fazia parte do outro lado, né? Do eixo, né? Que era a Itália, Alemanha e Japão. Exato. Contra os aliados, que eram os Estados Unidos. E o Brasil era da turma dos aliados. Correto, certo. Então houve um receio, né? Um receio e eles tentaram modificar o nome, então, né? Para a Palestra Itália. Para Palmeiras. Aí Sociedade Esportiva Palmeiras. Certo. Mas essa vez que o Palestra Itália veio aqui para Leme, depois inclusive a gente vai continuar a conversa, o senhor se lembra de alguns nomes que estiveram presentes, o senhor não se lembra? O senhor trouxe até uma anotação. Perfeitamente. Quem jogou naquele jogo? Quem era o goleiro?
O goleiro era o Valdomiro Ravanini. O senhor conheceu, seu Luizinho? Perfeitamente. Lógico. Conhecemos. Eu tinha... O Dolemense? Inclusive, o seu Valdomiro trabalhava para nós com caminhão de transporte. Ele tinha um caminhão que ele transportava leite das fazenda Santa Amaro para Leme. Santa Amaro para Leme. E um caminhão, que depois o filho dele, que passou a guiar, o Ravanini, ia para São Paulo todos os dias. Lá era 2 dias para fazer uma viagem para Viterbo, né? Não ia e voltava no dia, não. Caminhão eixo seco, câmbio seco? Era difícil. E essa foto do Lemense, o time do Lemense eram todos jogadores de Leme, da cidade de Leme. Então tem o Valdomiro Ravanini, jogava os 2 irmãos, o Nicanor Carvalho e o irmão dele, o Totó Carvalho, que é a única pessoa viva desse time, mora em Presidente Bernardes. É o Totó Carvalho. Que Seu Totó deve estar quase centenário, então. Ele fala, seu Totó deve ter uns 98, 99 anos, por aí. Essa idade. E tinha aqui o Juca Pato, que era o genro do Francisco Kinichi. O Francisco Kinichi era o dono da Fogos Trovão. Aliás, os italianos que trouxeram para Palestra Itália foram Carlo Bonfante, que financiou a vinda, Francisco Kinichi, o meu avô da Rosborto, todos eles financiaram a vinda. E foi disputada uma taça que era fornecida para o Cigarro Sudã de São Paulo. E o Palestra Itália ganhou o jogo por 3-0 e o time veio completo. E essa foto aqui, que depois a mocinha a Natália vai editar, vai colocar para a gente ver. É uma foto histórica. E o Lemense, nesse ano, foi vice-campeão amador do interior. Perdeu para o Taubaté. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa primeira etapa da conversa que nós estamos fazendo aqui com os empresários Luiz Fernando Marques e Hamilton Darós, que a história vai continuar. Nós vamos continuar conversando num segmento, num próximo programa, e falando sobre a nossa cidade de Leme. Porque, afinal de contas, vale salientar, e eu não vou nem fazer despedida aqui agora, porque nós vamos continuar a conversa. Perfeito. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, que tanto o senhor Luiz Fernando Marques, que ajudou a construir Leme, que tem uma família que ajudou a fazer a história de Leme, como o senhor Hamilton Darós, que ajudou a construir Leme também, e são empresários ativos até hoje, vão continuar conversando com a gente aqui no programa da CIL.